pessoal, eu sou Suzana, sou pediatra, neonatologista, professora de pediatria aqui no Médico Residente e futura preceptora de vocês de pediatria nos hospitais de residência médica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre icterícia e o estado escolhido foi Minas Gerais. Como é que funciona essa didática? A gente vai revisar um pouco brevemente o assunto e depois ver como essa questão é cobrada nas provas de residência em determinado estado. E hoje seria icterícia e o estado Minas Gerais. Então vamos lá conversar um pouco sobre icterícia. Para entender sobre icterícia, a gente tem que lembrar o metabolismo da bilirrubina, uma vez que essa icterícia cutânea é a manifestação sistêmica de um aumento da bilirrubina, seja direta ou seja indireta. E como é que funciona isso no nosso corpo? De forma bem resumida. Então, a gente tem a eritropoietina eficaz, a mioglobina, os citocromos, que vão derivar esse grupo hemo, assim como essas hemácias envelhecidas e o sistema mononuclear fagocítico. Esse componente hemo, ele vai sofrer uma oxigenação e se transformar em biliverdina, e através da biliverdina redutase, vai se transformar na bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina indireta. No fígado, essa bilirrubina não conjugada, através da enzima UDP-glucuroniltransferase, vai se transformar na bilirrubina conjugada. E essa bilirrubina conjugada, ela vai aqui, para o intestino, e vai ser também metabolizada em urobilinogênio e também estercobilinas e ser eliminadas nas fezes. Lembrando que também a gente tem aqui a circulação enterohepática e uma certa eliminação através da urina. O que acontece no recém-nascido? A gente tem uma carga muito maior de hemácias, porque o recém-nascido ele tende a ter um hematócrito maior e a meia-vida dessas hemácias é menor, então a gente tem uma quantidade muito maior desse grupo hemo. Também vamos ter um fígado que está começando os seus processos na vida, apesar de ser um fígado que não sofreu tanta coisa assim, ele ainda tem uma atividade um pouco reduzida. Temos várias situações que vão reduzir a atividade dessa enzima aqui, inclusive alterações genéticas, duas principais, é a síndrome de Crigler-Najjar e a síndrome de Gilbert. Também podemos ter alterações nessa flora intestinal, nesse metabolismo de circulação enterohepática, de forma que esse recém-nascido, ele tem muitos motivos para fazer uma icterícia neonatal. Eu diria que 99% dos recém-nascidos, sejam termo, sejam pré-termo, eles vão desenvolver algum grau de icterícia ao longo das primeiras semanas de vida. E a gente vai precisar diferenciar do que é fisiológico e do que é patológico. Então, uma icterícia, a história natural dessa icterícia no recém-nascido é a seguinte: o bebê vai nascer e lá para o segundo, terceiro dia de vida, ele vai apresentar um pico dessa bilirrubina indireta, e essa bilirrubina indireta, ela vai caindo à medida que o bebê vai ficando mais maduro, essa circulação enterohepática vai diminuir e tudo vai se ajustando nesse organismo de forma que essa bilirrubina indireta vai caindo e vai reduzindo. O prematuro, ele tem um sistema um pouco diferente, porque esse pico de icterícia, em vez de acontecer no terceiro dia de vida, pode acontecer no quinto dia de vida. Então, ele vai ficar ictérico de forma mais tardia, mas ele vai ficar, ele tende a ficar. E existem alguns fatores de risco que podem fazer com que essa criança fique mais ictérica do que outras. Então, é um componente fisiológico, a maioria dos recém-nascidos ficam ictéricos pelo jejum, pelo maior componente, maior pool de hemácias, pela circulação enterohepática que está diferente. Mas se eu tenho um recém-nascido que está em vigência de sepse, que sofreu hipóxia neonatal, que tem incompatibilidade materno-fetal, esses bebês eles tendem a ficar mais ictéricos e aí se torna uma icterícia patológica. Também aquela icterícia que começa nas primeiras 24, 36 horas de vida, não é uma icterícia do bem, não é uma icterícia fisiológica. Então, toda a questão que trazer uma icterícia
que começou nas primeiras 24 horas de vida do bebê, você já acende todos os alertas que é uma icterícia patológica. Também existe uma famosas questões querendo diferenciar o que é uma icterícia do aleitamento e o que é uma icterícia do leite. Qual é a diferença principal? Como eu falei no slide anterior, o bebê, o recém-nascido, ele está num momento muito propício para desenvolver icterícia. E nos primeiros dias de vida, ele vai receber um pouco menos de leite, o que é compatível com o tamanho do seu estômago. Então, o bebê, ele nasce com um estômago muito pequeno, tamanho de uma cereja, depois isso vai aumentando. E essa circulação enterohepática também no começo tende a ser um pouco maior. Isso é o que a gente chama de icterícia do aleitamento. É aquela icterícia da fome, do jejum, porque a mãe está se acostumando a amamentar e esse bebê pode ficar ictérico por isso. Então, grandes perdas de peso, um bebê que não está amamentando bem, ele pode fazer uma icterícia do aleitamento. Já a icterícia do leite é aquela icterícia que é mais tardia. Um bebê com 15 dias, 20 dias de vida, estando ictérico e se alimentando muito bem. Ele está com ganho de peso excelente, mas continua ictérico. E aí a gente não sabe muito bem qual é a causa dessa icterícia, nós não sabemos se é um processo do leite mesmo ou se é do organismo do bebê, mas esses bebês podem ficar ictéricos e geralmente essa icterícia do leite, ela é mais benigna porque não vai aumentar tanto essa bilirrubina indireta a ponto da gente precisar fazer algum tratamento. E qual é o grande problema da icterícia? Eu já falei aqui que é um processo fisiológico, a maioria dos recém-nascidos ficam ictéricos, mas essa bilirrubina indireta, diferente da bilirrubina direta, né, porque essa bilirrubina direta está ligada à albumina, essa bilirrubina indireta, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e ela vai começar a acumular no tecido cerebral desse bebê se tiver níveis muito altos. Então, um bebê que fica com icterícia, com níveis de bilirrubina indireta muito acima do normal, do recomendado, que muito além dos níveis de fototerapia, essa bilirrubina indireta, ela pode se acomodar no sistema nervoso central da criança e fazer o que a gente chama de encefalopatia por bilirrubina indireta. Tá? E outro ponto importante para a gente lembrar é que a colestase, que é o aumento da bilirrubina direta, então quando a gente vê numa prova um bebê que tem esse aumento da bilirrubina direta, isso sempre é um fator que a gente tem que ficar muito ligado porque não é o usual. A gente vê que o normal é a gente ter um aumento da bilirrubina indireta, porque a bilirrubina direta está conjugada e está nos níveis ok. Mas se a gente tem um bebê que tem uma bilirrubina direta alta, esse bebê provavelmente tem alguma doença hepática, alguma doença cirúrgica, algum problema de vias biliares e ele precisa ser manejado o quanto antes. Por quê? Da mesma forma que uma bilirrubina indireta alta pode se acumular no cérebro, uma bilirrubina direta, ela pode ser uma manifestação de alterações hepáticas, intestinais, que precisam ser corrigidas o quanto antes para essa criança não ter repercussões futuras, ok? E o que é que acontece, como é que é a matemática desse metabolismo da bilirrubina? Eu tenho uma taxa de produção de bilirrubina, que aí entra muito se esse bebê está hemolizando e aí essa bilirrubina vai ser produzida de forma muito mais acelerada. Eu tenho que reduzir a eliminação de bilirrubina e aí conta a flora intestinal, as fezes, a urina desse bebê e aí eu vou ter a matemática final, que é quanto essa bilirrubina está aumentando em níveis séricos desse bebê. E tudo isso eu preciso estar com minha função hepática e minha função intestinal em dia. Então, o bebê que tem que estar ali saudável nesses dois pontos de vista. Quais seriam as principais causas de icterícia neonatal? Eu posso ter uma icterícia por um aumento de produção de bilirrubina indireta, e aí as principais causas seriam por hemólise, e a gente vai lembrar de alterações imunes, defeitos enzimáticos da membrana, e a gente vai colocar aqui a G6PD, por exemplo, a deficiência da G6PD, sepse,
A policitemia, quando eu tenho um bebê que tem um hematócrito muito alto, ele tem uma carga de hemácias muito alta e ele vai aumentar essa produção de bilirrubina, e os tocotraumatismos. Então, por exemplo, um bebê que fez um cefalohematoma muito grande, então esse bebê ele vai precisar metabolizar esse sangue, ele vai liberar mais hemácias, ele vai ter mais bilirrubina indireta nesse sangue dele. Posso ter uma redução da eliminação, e aqui entra as principais síndromes que eu falei no slide anterior, que é o Crigler-Najjar e o Gilbert, que são expressões de deficiências enzimáticas quase no mesmo lugar, mas ele tem expressões clínicas muito diferentes. O hipotireoidismo, e a gente vai lembrar aqui de pacientes com síndrome de Down, por exemplo, o hipotireoidismo congênito, que podem levar à redução da eliminação da bilirrubina indireta, e a própria galactosemia, que é o irrinato do metabolismo. E a gente também pode ter um aumento da circulação enterohepática, e esse aumento dessa circulação vai aumentar a bilirrubina indireta. Então, aquela icterícia do aleitamento e do leite, do aleitamento, no caso, pelo jejum prolongado que esse bebê pode ficar e aumentar essa circulação enterohepática, e as obstruções intestinais. Se eu tenho um bebê que tem uma atresia de duodeno, uma atresia de jejum, esse bebê ele vai ter uma circulação enterohepática maior e uma chance maior de aumentar a bilirrubina indireta. Vamos agora para as questões, né? Começar o que interessa. Então, a gente separou algumas questões em Minas Gerais de icterícia nos últimos 5 a 8 anos. Vamos lá. Essa questão de 2016, de R3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido de 48 horas de vida, então a gente já tem aquela icterícia que ela é mais tardia, né? Que iniciou um quadro de icterícia, classificada como zona 2 de Kramer, identificada no momento da alta hospitalar. Só vamos lembrar um pouquinho do que seriam essas zonas de Kramer. A gente tem aqui um bebê, né, aqui um recém-nascido, vamos fingir que isso aqui é um recém-nascido, e aquela icterícia que é só aqui na face, a gente vai dizer que é zona 1, certo? Se eu tenho uma icterícia que vai até aqui, essa linha mamilar, eu tenho uma zona 2, quanto mais ela desce, ela fica zona 3, na raiz dos membros, zona 4, e se eu tenho aqui, já nas mãos, nos pés, eu tenho icterícia zona 5. Não tem muita correlação, por exemplo, zona 1 de Kramer é bilirrubina 7, mas clinicamente, na nossa prática, a gente tem mais ou menos uma ideia que uma zona 2 de Kramer é mais ou menos uma bilirrubina de 12, por assim dizer. Mas isso é muito incerto de a gente afirmar categoricamente. Vamos voltar para a questão, que essa icterícia da zona 2 foi identificada no momento da alta hospitalar, ou seja, com 48 horas de vida, e de história perinatal, a gente tinha um bebê de 40 semanas de idade gestacional, ou seja, é um bebê termo, Apgar 99, ok, sem hipóxia, ou seja, não tem mais esse fator de risco para icterícia, ele nasceu com peso bom, 3,250 kg, aleitamento materno exclusivo, mãe com boa quantidade de colostro, recém-nascido com boa pega em seio materno, ele eliminou o mecônio com 3 horas de vida. Isso é importante porque se a gente pensar que um bebê não eliminou mecônio, a gente até podia pensar em causa obstrutiva, que aí poderia também levar ao aumento da bilirrubina indireta. Desde então já evacuou várias vezes, ou seja, essa circulação enterohepática está maravilhosa, a diurese com bom fluxo na fralda, sem alterações, um pré-natal materno sem intercorrências, sorologias sem alterações e o grupo sanguíneo é A positivo. Foram colhidos exames do recém-nascido, ele tem um grupo sanguíneo O, então veja, essa mãe é A positivo e o RN é O positivo, então a gente aqui já elimina a chance de alguma incompatibilidade ABO-RH. O hemograma não tinha alterações, ou seja, a gente não sabe assim, provavelmente essa criança não está policitêmica. E a bilirrubina total foi 8, sendo 7,5 de bilirrubina indireta e 0,5 de bilirrubina direta, reticulócito 0,4. Ou seja, é um bebê que não está hemolizando. Eu tenho aqui um reticulócito 0,4, um reticulócito normal, e uma bilirrubina de 8 com 48 horas de vida. Um bebê que não tem fator de risco para fazer uma icterícia de forma mais acentuada. O que a gente vai fazer para esse bebê? Qual seria o provável diagnóstico desse bebê?
A icterícia do leite materno, como eu falei, é aquela icterícia que se desenvolve de forma mais tardia, 7, 10 dias de vida do bebê. Então, ele aqui com 48 horas de vida, a gente vai excluir. A icterícia do aleitamento materno, uma das principais dicas de prova para que a gente consiga pensar em icterícia do aleitamento materno é quando a gente tem uma perda de peso considerável. Então, se é um bebê que nasceu com 3,250, ele estaria na questão com uma perda de peso bem significativa para a gente pensar em icterícia do aleitamento materno. E já a incompatibilidade ABO é quase improvável em um bebê que a mãe é A positivo e ele é O positivo. Se fosse o contrário, a gente poderia pensar. Então, aqui é uma icterícia fisiológica, aquela icterícia do bem. E o que a gente vai fazer para essa criança? Mandar para casa, certo? Mas pedir que com 48, 72 horas depois de alta, que retorne para a gente ver se está tudo bem. Essa questão aqui de 2017, de acesso direto, nós temos uma mãe de 19 anos que tem um pré-natal completo, o grupo sanguíneo B positivo. Então, a mãe já é B positivo, que já ajuda consideravelmente. O recém-nascido nasceu a termo de parto vaginal, recebeu alta anictérica com 48 horas de vida, alimentou exclusivamente com leite materno e no 5º dia de vida ele voltou ao hospital apresentando icterícia em face, região torácica e abdômen até coto umbilical. Então, provavelmente a gente está aqui com icterícia mais ou menos zona 3, vamos supor. De leve intensidade com história de aparecimento da icterícia com 72 horas de vida. Então, não é uma icterícia patológica. Por quê? É um bebê que foi termo, que teve alta anictérico, ou seja, não foi a icterícia que surgiu nas primeiras 24 horas de vida. E o mais importante, a chance de incompatibilidade ABO-RH é muito baixa. Essa mãe é B positivo. Então, esse bebê, sendo O, sendo A, sendo ABO, o risco é muito baixo de a gente ter uma hemólise por incompatibilidade ABO. Mesmo que ele volte no 5º dia de vida com essa icterícia até abdômen, a chance é que essa icterícia vá se resolvendo, porque é um bebê que não tem grandes fatores de risco, para a icterícia mais marcada, com essa bilirrubina indireta maior. Vamos ver aqui as alternativas. Na letra A, ele já pede de cara para prescrever fototerapia, e aqui a gente vai revisar um pouco o que é a fototerapia e como é que a gente faz. Quando a gente tem a icterícia, o aumento da bilirrubina indireta, na maioria das vezes a gente está diante de um processo fisiológico, mas quando esses níveis eles são muito elevados, tem 2 tratamentos principais para a icterícia, que é a fototerapia e a exsanguinotransfusão. A exsanguinotransfusão, eu garanto a vocês que ninguém quer fazer, porque é um procedimento em bloco cirúrgico, a gente vai trocar uma volemia desse bebê, com extremo risco de vida para essa criança, inclusive de sequelas futuras neurológicas. Então, a gente vai deixar esse sanguíneo para outra discussão. Um dos principais tratamentos seria a fototerapia, que a gente vai colocar um bebê sobre uma luz azul, né, que tem um comprimento de onda específico para que ocorra a redução desses níveis de bilirrubina indireta. Como é que eu sei que um bebê tem indicação de fototerapia ou não? Basicamente, existem tabelas, como tudo em pediatria, é tabela, é gráfico. Então, a gente vai ver quantas horas de vida esse bebê tem, qual nível de bilirrubina esse bebê tá, para indicar ou não a fototerapia. Se eu tenho uma criança que ficou ictérica depois das 48 horas de vida, não tem fatores para fazer uma icterícia mais marcada, ou seja, ele é termo, ele não tem compatibilidade ABO, não sofreu hipóxia, muito provavelmente a gente está diante de uma icterícia fisiológica. Então, não precisaria começar fazendo essa fototerapia de imediata. Também não preciso dosar enzimas hepáticas desse bebê, a gente não está diante de um processo de uma icterícia importante e marcada nas primeiras 24 horas de vida e nem de uma icterícia colestática. E a letra D é a que é mais curiosa, porque fala assim, solicitar exame para determinar o grupo sanguíneo do RN, pois a indicação formal devido ao grupo sanguíneo materno ser do tipo B. Todo bebê, ele precisa ter sua classificação sanguínea antes da alta hospitalar, independente do tipo sanguíneo dessa mãe. Então, aqui a gente vai excluir. Então, provavelmente, a classificação, a causa dessa icterícia desse bebê é uma icterícia fisiológica. A questão 2023, R3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido de 20 dias, então vamos lá, gente, 20 dias. Aí a gente já chama
muita atenção, porque um bebê com 20 dias, a gente não deveria esperar mais icterícia, de nenhum aspecto. Nem bilirrubina por bilirrubina direta, nem por bilirrubina indireta. Então, se eu tenho um bebê de 20 dias, a única chance disso ser fisiológico é se for icterícia do leite. Ele está em aleitamento materno exclusivo, ganhando peso dentro do esperado e é trazido para consulta de revisão. A mãe refere que notou olhos e a pele do bebê amarelados, relata fezes líquido-pastosas amareladas com grumo e urina clara. Isso aqui é um RN normal. As fezes do recém-nascido é uma querela que a mãe adora comentar e é importante que ela comente com você, principalmente a cor. Mas um bebê que está em aleitamento materno exclusivo pode ter um padrão de fezes que vai desde não fazer cocô até fazer cocô várias vezes por dia, toda vez que mama. E essa cor amarelada está perfeitamente normal e a gente tem um bebê com urina clara. Então a gente não está diante aqui de uma colestase. É um bebê de 20 dias que está ganhando peso, então a gente pode pensar sim em icterícia do leite. A mãe é A e o bebê é O, ou seja, sem compatibilidade ABO. No exame físico ele está ativo, ou seja, se eu penso em que esse bebê impregnou com essa bilirrubina indireta, se for, não tenho essa dúvida porque ele está ativo, ele está levemente ictérico, reflexos adequados, sem hepatosplenomegalia. Ótimo. Nos exames do dia da consulta, ela tem uma bilirrubina total de 10, uma bilirrubina indireta de 9,2, ou seja, tem uma icterícia com predomínio de bilirrubina indireta. E o resto dos exames estão normais. Qual é a principal hipótese da gente? Uma icterícia do leite. Esse bebê está ictérico com 20 dias de vida, muito provável por uma icterícia do leite materno. E aí, nesse caso, eu não preciso fazer muita coisa. Eu não preciso internar, nem começar a fototerapia, porque, vejam, o bebê com 20 dias de vida, essa bilirrubina de 10 é uma bilirrubina que não vai indicar fototerapia mais. Um bebê com 20 dias de vida, para precisar fazer foto, essa bilirrubina tem que estar muito mais alta do que isso para a gente indicar. Então, bilirrubina de 10 com um bebê de 20 dias, a gente não vai fazer fototerapia. E nem vai suspender a amamentação por 24 horas. Por mais que a principal hipótese seja a icterícia do leite, essa hipótese, essa conduta de vamos suspender o leite materno por 48 horas, depois volta o aleitamento materno para a gente ter certeza que é o interesse do leite, isso é muito controverso na literatura, quanto mais agora, que quanto mais a gente quer é que essas mães amamentem. Então a gente também não vai fazer esse tipo de conduta e nem vai precisar fazer controle ambulatorial, porque se é uma bilirrubina que está de 10, essa bilirrubina vai baixando com o tempo, não tem chance de impregnar para o sistema nervoso central e é um bebê que não tem outros fatores de risco para tal. Então a gente também não vai fazer controle ambulatorial, nem vai fazer ultrassom abdominal, teste de Coombs, a gente não vai fazer nada. E essa questão foi anulada justamente por isso, porque a pergunta não tem resposta. A conduta aqui é manter segmento clínico, tranquilizar essa mãe sem controle ambulatorial. Então, sem resposta, questão anulada. Vamos lá. Já essa aqui foi 2022, de um acesso direto. Essa mãe comparece em pronto atendimento. Aqui, um bebê com 12 dias de vida, então vamos ligar de novo as antenas. Um bebê com 12 dias de vida não é para estar ictérico. Se tiver ictérico, está em resolução. E o bebê está amarelo, com urina muito escura e fezes brancas. Então, aqui a gente tem que ligar todos os alertas para colestase. E, gente, colestase em RN, isso é uma emergência, a gente tem que resolver. Porque pode sim ser uma causa cirúrgica e quanto mais cedo a gente resolver, melhor. No exame físico, o bebê estava bem, com bom ganho ponderal e ictérico. Isso é o que mais mata a gente, né, clinicamente, um bebê que está colestático, porque ele está ganhando peso, ele está ótimo, mas ele está com um problema sério de saúde, porque a colestase neonatal é muito sério e aumenta muito a mortalidade desse bebê. Só que fazendo adendo, como é que eu vou considerar que esse bebê tem colestase? É qualquer aumento de bilirrubina direta. Então, quando a gente pede um exame de bilirrubina, a gente pede as seguintes 3 letras, que é BTF. Então, o bebê está ictérico, eu vou pedir um BTF. BTF é bilirrubina total e fração. E como é que vem esse exame? Ele vem a bilirrubina total, a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta.
ok? Por muito tempo já existiram várias formas de a gente dizer que era colestase. Por exemplo, a bilirrubina direta estava 20% maior do que a bilirrubina, compreendia 20% do total da bilirrubina total. Enfim, existem várias formas de você classificar que é uma bilirrubina, uma colestase. Hoje em dia, se eu tenho uma bilirrubina direta, que ela está acima do que 1, isso já pode ser considerado colestase. Então, ficar muito de olho também nisso nas provas de residência. E se eu preciso investigar hemólise, aí eu vou pedir BTF, mais algumas outras coisinhas que a gente vai ver nas próximas questões. Então, qual seria a alternativa correta para esse bebê? Vamos ver aqui as alternativas. Na letra A, trata-se de um quadro sugestivo de colestase neonatal e deve investigar situações ameaçadoras de vida, incluindo a atresia de vias biliares. Corretíssimo. A atresia de vias biliares é uma doença progressiva, tá? O bebê nasce bem e ele vai progredindo para piora nos primeiros 2 meses de vida. Então, se eu não ajo de forma imediata, esse bebê pode sim ficar com um quadro irreversível que a gente não consegue mais resolver. Vamos lá justificar porque as outras 3 estão incorretas. Letra B, um quadro sugestivo de colestase. Diante de um bebê clinicamente bem, com ganho ponderal, deve observar a evolução. Jamais bebê ictérico de forma colestática tem que ser sim investigado. Letra C, trata-se de um quadro sugestivo de colestase, deve suspeitar de icterícia do leite materno. Aí não, porque a icterícia do leite materno é por bilirrubina indireta. E na letra D, trata-se de um quadro sugestivo de icterícia fisiológica. Não. Um bebê que está 12 dias de vida ainda ictérico, a gente não vai achar que é uma icterícia mais fisiológica. Ainda mais de um bebê que está com urina muito escura e fezes brancas. Então, a gente vai considerar que é uma doença. Só para vocês terem ideia, quando eu era residente de pediatria, chegou um bebê com colestase, e que quando a gente abriu a fralda para ver o cocô, eu achava que era pomada de assadura o cocô dele, de tão branco que tava. E quando eu abri e vi, eu fiz, não, gente, isso é pomada de assadura, não tem como ser tão branco esse cocô. E era, gente, era muito, muito, muito hipocólico. Então, esse bebê precisa ser internado, investigado, conversado com a família, porque é sim um quadro muito grave. Pode ser atresia de vias biliares? Pode, mas pode ser uma série de outras coisas que precisa ser investigado. Vamos lá. Aqui eu tenho, em 2022, no R3 de Pediatria, em relação à icterícia do recém-nascido, qual seria a alternativa incorreta? Letra A, no período neonatal, ocorre a transição do padrão fetal placentário de excreção de bilirrubina indireta para o padrão hepático, né? Ok. Letra B, o retardo da eliminação do mecônio pode aumentar a icterícia por meio da circulação enterohepática da bilirrubina. Correto. Então, lembra que quanto mais cocô esse bebê fizer, melhor, porque essa circulação enterohepática está funcionando e vai estar tudo certo. Letra C, os níveis elevados de bilirrubina direta, sem concomitância de reticulocitose, sugere hemólise. Então, vamos aqui revisar essa frase. A gente tem a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta, ok? Quando a gente pensa em hemólise, a gente vai pensar nessa bilirrubina indireta alta. Então, se eu estou suspeitando que essa criança está hemolizando em qualquer fase da vida, eu preciso pedir a bilirrubina indireta, que a gente vai pedir pela bilirrubina total e fração, e outros exames. Quais seriam? Hemoglobina e hematócrito, reticulócitos, um cumbis direto. Então, seriam os exames iniciais para você examinar hemólise. Se esse bebê está com um reticulócito alto, cumbis direto positivo, uma hemoglobina e um hematócrito que estavam altos e agora estão caindo, e aí isso sim pode sugerir hemólise. Mas não é a bilirrubina direta que está associada com a hemólise, é a bilirrubina indireta. Então, essa aqui está incorreta, é a resposta da questão. E só revisando aqui, na letra D, a lesão neurológica ocorre com níveis mais baixos de hiperbilirrubinemia indireta nos recém-nascidos pré-termos ou quando há uso de drogas que desloquem a bilirrubina da albumina. Não, porque quando a gente tem alguma droga que desloque a bilirrubina da albumina, a gente vai aumentar essa bilirrubina indireta e vai aumentar essa lesão neurológica, vai aumentar o risco dessa lesão neurológica. Vamos lá para a próxima questão, que foi do PSU de Minas Gerais de 2019, do acesso direto. Eu tenho um recém-nascido a termo,
com 48 horas de vida, então a gente pode sim ter aqui uma icterícia fisiológica, mas vamos ver o resto da questão. Que está em alojamento conjunto, em aleitamento materno exclusivo, com peso atual de 2.600. Então, a questão só me traz um peso com 48 horas de vida, que foi 2.600. O bebê termo. Apresenta icterícia de moderada intensidade de cabeça até o tornozelo e punhos, de zona 3 para 4 de crânio. Então, é uma icterícia importante, porque a gente viu que quando a gente tem uma zona 1 é na face, zona 2 até o mamilo, zona 3 geralmente vai até um pouquinho o resto do abdômen, e se eu tenho uma icterícia que vai até tornozelo e punho, eu tenho uma icterícia importante. A dosagem de bilirrubina total é 17,8. As custas de bilirrubina indireta e o tipo sanguíneo do RN é O negativo. Então, se o bebê é O negativo, vamos admitir que as chances de ter uma doença hemolítica por incompatibilidade ABO ou RH são mais baixas. O bebê é O negativo. Se fosse o contrário, a mãe O negativa, aí sim, poderia ser. Por exemplo, eu sou O negativo, eu morro de medo de icterícia, porque eu sei que pode acontecer. Vamos lá. O cúmulo direto foi negativo e a hemoglobina 17,2 com hematócrito de 54. E a gente vê que o valor médio de referência aqui era 52 mais ou menos 2. Ou seja, se ele está 54, a gente pode considerar que ele está quase chegando à policistemia. Ele tem reticulócito de 3,2 e aqui o valor de referência é de 3 a 7. A mãe é A negativo. Então, aqui eu tenho uma mãe A negativo e um bebê O negativo. Então, a gente já vai excluir aqui incompatibilidade ABO e incompatibilidade RH. O parto foi via vaginal, o recém-nascido nasceu bem, o Apgar foi 9,9 com peso de 2.900. Então, vejam, ele nasceu com 2.900, ele está com 2.600, ele perdeu peso. Qual seria a hipótese mais provável de icterícia para esse recém-nascido? A gente fica aqui com amamentação e polistemia, mas vamos lá. Na polistemia, eu poderia ter um reticulócito um pouquinho maior, né? Ele tá 3,2 e tá normal. E esse reticulócito tá batendo muito na trave, tá 54, e o valor médio de referência é 56, mais ou menos 2. Então, aqui, estando diante de um bebê com essa perda de peso, se a gente for calcular, vai dar muito mais do que 10% que ele perdeu nessas primeiras horas de vida por uma icterícia tão marcante. Então, aqui, a principal hipótese da gente é uma icterícia associada à amamentação, associada ao jejum, aquele bebê que não está se alimentando bem e está perdendo peso. Então, aqui a resposta seria a alternativa letra C. Nessa outra questão de acesso direto, em 2022, eu tenho um bebê, a mãe relata para o pediatra do posto de saúde que seu filho com 30 dias de vida, então, vocês estão vendo que quanto mais tardia essa icterícia, mais chance de ser alguma coisa patológica. Iniciou um quadro de icterícia aos 2 dias de vida, com piora progressiva, associado à colúria e à colia fetal. Então, aqui, você tem que pensar em colestase. Certo? A primeira hipótese que você tem que pensar, o bebê de 30 dias de vida que está ictérico de forma progressiva, certo? Com colúria e acolia fecal. A criança está em aleitamento materno exclusivo, com ganho de peso satisfatório no primeiro mês. Isso é o que mata, porque é o que eu falei, você está vendo um bebê que está ganhando peso, mas que está ictérico colestático, ou seja, que está doente, mesmo ganhando peso bem. E na história pregressa, ele foi nascido a termo, peso de nascimento 3,50 e 50 centímetros de estatura, um Apgar 9,10, sem intercorrências. Foram solicitados os seguintes exames. Ele tem uma hemoglobina de 11,5, plaquetas de 130 mil, bilirrubina total de 7, mas eu tenho uma bilirrubina direta de 5. Então, aqui eu tenho colestase. Assim, inegável. Um bebê que tem bilirrubina total de 7, mas direta de 5, TGO 200, TGP 230 e uma gama GT de 650, com a fosfatase alcalina de 900. O INR foi de 1,8 e a atividade de protrombina de 45%, a albumina de 2. Então, aqui essa albumina também já está um pouquinho mais baixa. No exame físico, ele estava com peso de 3,7 kg, ou seja, ganhou peso super bem. O bebê que nasceu com 3,50, corado, hidratado, ictérico, acianótico. A fontanela anterior
plana e normotensa, um abdômen distendido, com o fígado palpável a cerca de 6 centímetros do reboto costal direito, baço palpável a 4 centímetros do reboto costal esquerdo. Então, é um bebê que chama atenção por vários fatores, tanto pela colestase quanto pela hepatosplenomegalia. Qual seria a alternativa correta? A gente já concordou que é um bebê com colestase. Bebê com colestase é igual à investigação clínica e é igual a um bebê doente. Ok? Então vamos lá. Letra A. Faz parte da propedêutica do quadro a realização de ultrassom abdominal total para exclusão de vias biliares. Correto. Por mais de que a ultrassom abdominal não é o exame de escolha para você diagnosticar a atresia de vias biliares, porque além de ser operador dependente, também vai depender do jejum dessa criança, a gente precisa, um recém-nascido que tem hepatosplenomegalia com bilirrubina direta aumentada, a gente vai fazer ultrassom para ver como é que está esse fígado, para ver como é que está essas vias biliares. Então, faz parte, sim, dessa propedêutica fazer o ultrassom de abdômen. Na letra B, deve orientar a mãe quanto ao caráter benigno do quadro, por se tratar de icterícia do leite materno. Não. Mesmo que seja um bebê com 30 dias, ictérico, que está ganhando peso, se eu tenho uma bilirrubina direta aumentada, eu tenho colestase e não é um caráter benigno. O ganho de peso adequado no primeiro mês de vida exclui a doença de fígado e vias biliares. Não. Como eu falei, é muito comum você ter uma criança que está ganhando peso e está ictérico, colestático e está com doença grave. Então, o fato de ganhar peso não exclui a doença. E letra D. Trata-se de um quadro de obstrução de vias biliares, sendo o tratamento cirúrgico mais adequado. A gente não sabe, porque a gente não sabe qual é o quadro que essa criança tem. Então, mesmo que talvez uma criança com 30 dias, na dependência do que seja achado nesse exame, talvez não seja uma atresia de vias biliares, seja uma outra doença. Então, não tem como eu afirmar que seja um tratamento cirúrgico mais adequado, porque eu preciso investigar o que essa criança tem. Ela pode ter uma outra doença, um errinato do metabolismo, um errinato de imunidade, uma alteração enzimática. Então, aqui, eu não tenho como fechar que é um quadro cirúrgico, apesar de que é uma colestase. Mas a colestase neonatal tem mais do que 30 hipóteses possíveis. A atresia de vias biliares é o mais grave, mas eu não tenho como dizer que esse bebê agora já é cirúrgico. Então, essa questão foi anulada por falta de resposta. Então, vamos lá para a próxima questão. Aqui em 2018, do acesso direto, eu tenho um recém-nascido com 39 semanas de idade gestacional, um parto vaginal, um Apgar 910, peso de nascimento de 3,120 kg, recebeu alta hospitalar junto à mãe após 36 horas de vida sem intercorrências. Então, quando ele fala aqui que está sem intercorrências, a gente supõe que é um bebê que não está ictérico, né? 36 horas de vida, não está ictérico, recebeu alta. Foi a primeira gestação da mãe, que fez 6 consultas de pré-natal, sem anormalidades. Ela é do grupo sanguíneo O positivo e com bis indireto negativo. Então, a mãe é O positivo e foi sua primeira gestação. O recém-nascido retornou ao hospital no 5º dia de vida, com icterícia moderada visível até os tornozelos, em aleitamento materno exclusivo. Dentre as opções abaixo, qual seria a conduta mais adequada? Então, vamos raciocinar um pouco aqui. Um bebê que não teve uma icterícia precoce, foi uma icterícia tardia, após as 24, 36 horas de vida, mas ele volta no 5º dia de vida, com icterícia importante, veja que está até o tornozelo, então já é uma icterícia aí, zona 4 de Crame. A mãe é O positivo e eu não sei a classificação sanguínea desse bebê, mas se a mãe é O positivo, existe uma chance de se fazer uma incompatibilidade ABO. Então, qual seria a conduta mais adequada? Esse bebê precisa ficar internado e fazer tratamento com fototerapia, muito provavelmente. Então, vamos lá. Letra A, indicar a fototerapia preventiva devido aos fatores de riscos presentes para a icterícia neonatal. Então, preventiva, a gente não faz foto preventiva. A gente faz foto profilática em prematuros, isso aí já é outra querela, que a gente pode até discutir um pouquinho no final da questão, mas não seria preventiva para esse bebê. Letra B, liberar o recém-nascido para observação no domicílio e retornar ao hospital para reavaliar em 48 horas. Um bebê que tem icterícia até tornozelo, ele não é um bebê para ir para casa. Ele precisa ser internado para investigação. Então, aqui a gente também não vai fazer.
realizar exames de um recém-nascido como grupo sanguíneo, fator RH, dosagem de bilirrubina, cúmbio direto e hemograma com contagem de reticulócitos. Ok. Perfeito. Se eu tenho um bebê que está ictérico, que a mãe é O positivo, vamos descobrir qual é o grupo sanguíneo desse bebê, porque muitas vezes os pais não sabem, né? Tiveram alta sem saber. Dosar essa bilirrubina, vamos ver se tem indicação de fototerapia, fazer esse combo direto e hemograma, porque a gente precisa ver como é que está a hemoglobina, hematócrito e também reticulócitos. Por que a letra D está errada? Porque fala em suspender o aleitamento materno por 48 horas, sem necessidade de coletar exames. A gente não tem essa indicação de suspender o aleitamento materno, mesmo que fosse uma icterícia do leite materno, e eu preciso pedir isoestresse-DB, minha gente. Vejam que é uma icterícia até tornozelo. Então, é uma icterícia que precisa ser avaliada. Então, a resposta, letra C. Vamos agora para a próxima questão, de Belo Horizonte, 2018, R3 de Pediatria, sobre a isoimunização ABO. O que é incorreto afirmar? É a maior causa de doença hemolítica do recém-nascido, ok? Uma das maiores causas. Normalmente manifesta de forma mais grave do que a incompatibilidade ARH. Não, a gente tem a incompatibilidade RH, que ela tem uma manifestação clínica muito mais significativa. Então, aqui, vamos colocar a letra B como resposta, porque é a incorreta, né? Geralmente, a incompatibilidade RH é mais severa. Na letra C, normalmente os anticorpos anti-A e anti-B que ocorrem sem prévia imunização são da classe IgM, correto. E letra D, a icterícia normalmente aparece nas primeiras 24 horas de vida, ok? Porque se for realmente uma isoimunização ABO, é uma das formas patológicas de icterícia que vão surgir durante a internação desse bebê. Então, alternativa incorreta e a correta da questão é a letra B. Essa questão 2016 de acesso direto, um recém-nascido a termo, que foi parto cesárea, com peso de nascimento 2,350, Apgar 7,9, e no exame com 12 horas de vida ele já está ictérico. Então, assim, qualquer icterícia antes de 24 horas de vida, investigar, internar, fototerapia, tratamento. Vamos lá. Ele tem ainda palidez cutânea mucosa e hepatosplenomegalia. É a segunda gestação da mãe, pré-natal incompleto. Qual seria a causa mais provável para a icterícia desse recém-nascido? Vamos pensar. Vamos fazer aqui uma linha do tempo da icterícia. Se eu tenho um bebê que fica ictérico até 36 horas de vida, é um bebê que vai ser investigado. Se eu tenho um bebê que fica ictérico, permanece ictérico com 15, 30 dias de vida, é um bebê que também precisa ser investigado. Então, aquela icterícia que a gente fica segura, entre aspas, é uma icterícia que surge aqui, ó, nesse intervalo, até 7, 10 dias de vida, dependendo do paciente. Mas, se é um bebê que tem icterícia, palidez, hepatospleno, a gente precisa pensar em alguma causa para essa icterícia. E partindo da premissa que é a segunda gestação da mãe, a gente precisa sim pensar numa doença por RH ou por ABO. Então, seriam das principais hipóteses da gente. Uma das causas mais prováveis seria a doença hemolítica RH pela gravidade desse recém-nascido. Veja, é um bebê que está com icterícia, com palidez, com hepatospleno nas primeiras 12 horas de vida, então é um bebê que está muito grave. A gente vai ver mais para frente que a imunização RH, a imunização tanto ABO quanto RH, pode cursar desde icterícia com anemia até mesmo hidrópsia fetal. Então, se eu tenho um bebê que ele está com esses parâmetros logo nas primeiras horas de vida, eu preciso sim pensar em doença hemolítica por RH. Por que não seria a deficiência por G6PD? A deficiência da G6PD, ou seja, é um problema enzimático dessa hemácia, né, nessa membrana hemácia, e geralmente vai se manifestar com a exposição materna a determinadas substâncias, e depois a exposição dessa criança a determinadas substâncias, por aumento da bilirrubina indireta,
e não costuma fazer, pelo menos nesse período neonatal, com alterações tão marcantes quanto essa, que a gente está vendo uma palidez, uma palsplenomegalia, um bebê ictérico logo nessas primeiras 24 horas de vida. E a gente pode pensar com o mesmo raciocínio para esferocitose. Então, aqui, pela gravidade, é muito mais provável que seja pelo RH. E aqui a gente vai revisar um pouco essa hemólise imune do recém-nascido. A gente teve essa questão passada, a gente vai aproveitar para relembrar alguns tópicos. Como é que é a fisiologia? Por que acontece essa hemólise do recém-nascido? Eu tenho uma mãe que vai ser apresentada ao antígeno, que não é produzido por ela, então ela vai produzir anticorpos contra esse antígeno, então esse antígeno é do bebê, né? Então, eu tenho um antígeno fetal que ganha a circulação materna, ela vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão através da placenta e vão destruir células fetais. Então, esse é o mecanismo básico da hemólise. Eu posso ter tanto por ABO quanto por RH, mais classicamente, né? Mas a gente tem que lembrar que existem vários grupos sanguíneos presentes, assim, a gente pode classificar o nosso sangue em vários grupos sanguíneos. Então, os mais frequentemente cobrados em prova e os mais frequentes na prática clínica é o ABO e RH. Mas existem muitos outros grupos sanguíneos presentes que podem levar à hemólise. É muito mais grave com RH do que com ABO. E pode surgir quadros desde icterícia e anemia. Por que anemia? Então, vamos lembrar que eu estou hemolizando hemácia. Então, se eu estou hemolizando hemácia, esse bebê pode ficar anêmico. E em casos muito graves, isso vai levar à hidrópsia fetal. O bebê que já nasce com essas células destruídas, ele já nasce bem comprometido. E para fazer esse diagnóstico, eu preciso desses exames. Eu preciso de uma bilirrubina total e fração, hemoglobina, hematócrito, cumbis direto e reticulócitos. E como é que eu vou fechar o diagnóstico? Como é que eu sei que isso foi uma incompatibilidade por ABO ou RH? Eu tenho alguns critérios para preencher. Então, eu preciso demonstrar essa incompatibilidade materna, fetal, também do RN. Eu preciso ter evidência laboratorial de hemólise, então o aumento de bilirrubina indireta, o aumento de reticulócitos, fazer análise do esfregaço desse sangue, e eu tenho que ter um cumbis direto positivo. Então, isso aqui é o diagnóstico. Para eu dizer que foi incompatibilidade, eu tenho que fechar esses diagnósticos clínicos para dizer que foi uma incompatibilidade, que foi hemólise imune para esse bebê. E aqui nessa questão, também falando um pouco sobre a bilirrubina indireta, nesse período neonatal, falando um pouco de hemólise, vamos ver qual seria a alternativa incorreta. Na letra A, em caso de prolongamento da icterícia por mais de 2 semanas, deverá ser afastada causa de tratamento cirúrgico. Então, aqui ele não fala que prolongamento de icterícia é essa. Então, fica esse limbo, essa questão, essa frase fica um pouco difícil da gente desvendar, porque que icterícia é essa? Que bilirrubina é essa por mais de 2 semanas? De qualquer forma, uma icterícia do leite pode levar a uma icterícia por mais de 2 semanas, por assim dizer. Então, fica aí no limbo essa alternativa. Letra B. Um início antes das 24 horas de vida frequentemente se deve a uma doença hemolítica, e a gente lembra do slide anterior que realmente, tanto por ABO quanto por RH, essa icterícia tende a começar nas primeiras 24 horas de vida, então isso aqui está correto. O aleitamento materno está associado ao aumento da incidência da icterícia. Isso é muito controverso, porque não é que está associado ao aumento da icterícia. É porque eu tenho um bebê que ele tem um estômago menor e que ele vai receber, se ele receber menos leite do que ele realmente precisa, se ele perder peso, ele pode sim evoluir com uma icterícia do aleitamento materno. Mas isso é muito controverso na literatura, se isso é culpa do aleitamento materno. Tem vários fatores aí envolvidos também. E letra D, se o recém-nascido tiver perdido mais do que 10% do peso de nascimento, poderá haver falsa interpretação dos valores de bilirrubina justamente por icterícia do aleitamento materno. Isso aqui está verdade. Então, o que está errado dessa questão é a alternativa letra A, que
é aquele que eu falei, é uma frase que foi mal construída. Em caso de prolongamento da icterícia por mais de 2 semanas, deverá ser afastado causa de tratamento cirúrgico, porque eu não sei que icterícia é essa, pode ser uma icterícia do leite, por exemplo. Então, por hoje foi só, a gente discutiu um pouco sobre icterícia neonatal, espero que vocês tenham tirado as dúvidas e me coloco à disposição aqui para vocês também colocarem aqui nos comentários se ficou algum questionamento sobre as questões ou sobre o tema. Um beijo a todos e bons estudos!